crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Priscila e hoje vamos trabalhar língua portuguesa. Combinado? Então vamos lá! Hoje vamos falar sobre leitura, compreensão e interpretação de textos. Mas antes, vamos revisar? Na nossa última aula, falamos e aprendemos sobre a anedota. Isso mesmo! A anedota é um gênero textual humorístico, com linguagem simples, com textos curtos, trabalha com duplo sentido. O intuito é levar ao riso, normalmente não possui um autor e é muito parecida com a piada, só que ela é mais direta. Então vamos lá. Leitura, compreensão e interpretação de textos. Leitura. O que é a leitura? A leitura é o processo cognitivo complexo de decodificar símbolos para extrair significados. É uma forma de processamento da linguagem, ação ou efeito de ler. Ato de aprender o conteúdo de um texto escrito. E aí, você tem o hábito de ler? Gosta de ler? Tem algum gênero específico que você gosta? Eu amo ler. Eu leio quase todos os dias. Vamos lá. Então, qual a finalidade da leitura? A leitura é um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. O contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento. Bom, eu tenho o hábito de fazer leituras diariamente. Você quer dicas para despertar aí o seu interesse pela leitura? Então eu trouxe para vocês agora um vídeo muito legal com várias dicas importantíssimas. Então, vamos lá. Se liga nessas dicas. Guia para uma leitura melhor. Preparados? Então vamos lá. Você escolheu um livro de desenvolvimento pessoal. Parece que essa vai ser uma boa leitura. Parece que é esse o livro que você estava precisando. Você está animado para ler. Você abre o livro e diz que vai ler por 3 horas seguidas. 10 minutos depois, você repara em algo estranho. Algumas páginas se passaram e você não se deu conta do que leu. Você sabe que seus olhos passaram pelas páginas, que você virou algumas delas. Mas, se alguém te perguntasse o que você acabou de ler, você não saberia dizer se estava lendo sobre cocô de grilo ou sobre crocodilo. Você coloca o livro de lado um pouco e percebe que leu, mas que não entendeu nada. Que mesmo se alguém te oferecesse R$1 milhão, você não saberia dizer o que leu. Você já passou por essa experiência? O foco na leitura é algo frágil. O perdemos facilmente por diversos motivos, desde distrações externas, como vozes e barulhos, ou também por distrações internas, como fome ou pensamentos aleatórios. Mas existem maneiras de evitar esses momentos e de ler todos os livros que desejar ler de forma mais focada, que consiste em uma série de detalhes que você pode arrumar para ter mais foco em suas leituras. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos dar 6 dicas de como ter foco na leitura. E já vamos começar com uma dica que é óbvia para alguns, mas que é um erro que as pessoas continuam cometendo. O último lugar que você poderia escolher para ler um livro complexo e pesado é na sua cama. O segundo pior lugar é naquele sofá que você está acostumado a descansar quando está em casa. Esses lugares são confortáveis demais e no seu subconsciente você associa lugares confortáveis com descanso. É por isso que você sente sono quando lê nesses lugares. Ao invés disso, procure lugares onde você fique pelo menos um pouco desconfortável, ou tenha um local apenas para leitura. Uma biblioteca é um lugar ótimo, mas, como sei que talvez você não tenha acesso fácil a uma, escolha um local onde você não tem o costume de dormir e descansar. Dica 6. Escolha cuidadosamente seu local de leitura. Outro grande problema são as distrações da mente. É só nos sentarmos para ler que começa o turbilhão de pensamentos. Preciso pagar umas contas, preciso ver o que meus amigos estão conversando no celular, o que será que vou fazer no final de semana? E aí,
Mesmo nos esforçando, ficamos com medo de esquecer essas coisas importantes e acabamos deixando a leitura de lado para fazer essas coisas. Saiba que esses pensamentos são inevitáveis. Eles vão passar pela sua cabeça enquanto você estiver lendo. O importante, então, é o que fazer com eles. Dica 5. Use uma folha de distrações. Escreva nessa folha tudo aquilo que pensar que não tem a ver com sua leitura. Quando você parar de ler, você pega a folha de distrações e decide o que vai fazer com ela. Você terá ao final uma lista de tarefas, ou uma folha com alguns pensamentos bobos que vieram na sua cabeça. E, aproveitando o lápis ou a caneta que você vai usar para a sua folha de distrações, você também pode usar para a dica 4, fazendo anotações. Sublinhar as partes importantes, traçar linhas verticais na margem, escrever suas reflexões e suas perguntas. Fazer isso vai deixar sua leitura mais ativa. E quanto mais ativa for sua leitura, menor será a chance de você perder o foco. Eu recomendo que você escreva em seu próprio livro, mas se você não quiser, que o separe em notas ou cadernos separados. Agora imagine que você não sabe muito sobre um assunto, mas que pegue um livro avançado sobre o mesmo. Você não vai entender praticamente nada e vai acabar não tendo muito ânimo para continuar essa leitura. Agora, pense o contrário. Imagine que você já saiba muito sobre um assunto, mas escolha um livro para iniciantes. Resultado, a leitura será a atividade mais tediosa que você vai ter no dia. A dica 3 fala sobre a escolha de qual livro você vai ler. Escolha um livro que case com o seu nível de conhecimento sobre o assunto. Não adianta nada você ler um livro sobre operações binárias com Bitcoin, se você não sabe nem como guardar um pouco de dinheiro todo mês. Mas vamos lá, eu, mais do que ninguém, por muitas vezes, mesmo seguindo todas essas dicas, me perco no foco. Isso pode demorar 1 hora para acontecer, ou pode acontecer em menos tempo ainda. Mas, em algum momento, não conseguimos mais dirigir nossa atenção para somente o livro. Ler é uma atividade recente para nós. Nossos genes não foram feitos para ficarem parados durante horas, lendo símbolos de tinta em uma página. Perdemos o foco, e não adianta nos esforçarmos muito, que será um trabalho nada produtivo. Nessas horas, nada adianta, somente a dica 2. Saiba fazer paradas estratégicas. E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Bom, agora vamos aprender a diferença entre compreensão e interpretação. Compreensão. A compreensão é verificar o que realmente está escrito, assimilar as principais palavras e ideias presentes no texto e coletar dados e informações concretas. Enunciados de questões que pedem a compreensão de um texto. Usamos ou utilizamos as seguintes expressões. Segundo o texto, o autor, narrador do texto, quis dizer que. O texto informa que. No texto, o autor sugere que. De acordo com o autor, na opinião do autor do texto, tendo em vista o texto, de acordo com o texto, o autor afirma que. Então, são algumas questões que pedem compreensão quando fazemos a leitura de um texto. Bom, agora vamos para a interpretação. A interpretação trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Essas conclusões são feitas analisando as ideias do autor. Aqui, alguns exemplos, então, de expressões que são utilizadas. Conclui-se do texto que. O texto permite deduzir que. Qual a intenção do autor quando afirma que? O texto possibilita o entendimento de que. Com o apoio do texto, conclui-se que. O texto encaminha o leitor para. Então, algumas expressões que nós utilizamos. Agora vamos para o praticando. Leia o texto e responda às questões. Então, vamos lá. Então, é um fragmento do texto. Feias
sujas e imbatíveis. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. E aí, vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe: as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Meu Deus! Bom, questão número 1. As baratas estão na Terra há quanto tempo? Há bastante tempo, não é mesmo? As baratas estão há mais de 200 milhões de anos na Terra. 2. As baratas podem ficar até quantos dias sem comer? E aí? Qual é a resposta correta? As baratas podem ficar até 30 dias sem comer. Questão 3. No trecho vai encarar, o ponto de interrogação tem o efeito de apresentar, avisar, desafiar ou questionar. E aí, já sabe a resposta correta? Muito bem, desafiar. E aí, vai encarar? Bom, você sabe o que é azar? Já ouviu falar nessa palavra? Vou contar para você. A palavra azar aqui está ligada ao oposto da sorte, ou seja, aquilo que é negativo ou produz resultados desastrosos e contrários às expectativas da pessoa. De acordo com a cultura popular, existem pessoas azaradas ou que tiveram azar. O texto agora, cujo nome é Que Azar. Vamos lá. Certa vez eu estava assistindo a um programa de televisão, coisa que eu mais gosto de fazer. De repente, acabou a luz. Fiquei muito nervoso, peguei o radinho de pilha e fiquei escutando até chegar a luz. Só depois de umas 6 horas é que a luz chegou. E bem na horinha em que eu ia ligar, todo feliz a TV, tchan, tchan, tchan. Meu pai mandou eu ir dormir. Que azar! Bom, vamos agora para a interpretação do texto. Qual o título do texto que eu acabei de ler para vocês? E aí, qual é o título? Você se lembra? Isso mesmo! O título do texto é Que Azar! Questão de número 2. Qual é a ação que o personagem mais gosta de fazer? E aí? O personagem gosta de assistir a um programa de TV. Questão 3. Por que o menino ficou nervoso? E aí? Porque a luz acabou. Isso mesmo, parabéns. Questão número 4. O que o menino fez quando a luz acabou? O menino pegou o radinho de pilha e ficou escutando até a luz chegar. Questão número 5. Depois de quantas horas a luz voltou? A luz voltou após 6 horas.
Quando a luz voltou, por que o menino não pôde assistir TV? Você lembra dessa parte? E isso, o menino não pôde assistir TV porque o pai mandou ele ir dormir. Isso mesmo, parabéns! Bom, a nossa aula está chegando ao fim. Recordando, nós aprendemos que a compreensão é verificar o que realmente está escrito, ou seja, assimilar. Aprendemos também sobre a interpretação. A interpretação trata-se daquilo o que podemos concluir sobre o texto. Muito bem, muito obrigada pela participação. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Bons estudos. Até mais.